e, claro, subo essa tribuna para fazer aqui uma homenagem ao povo negro brasileiro, que é responsável pela construção desse país. Hoje é dia da consciência negra, Dia Nacional de Zumbi. O Brasil tem a maior população negra do mundo, como já disse aqui o senador Hélio José, e para nós fazer essa saudação é também fazer um reconhecimento do que significou a população negra para a construção desse país. Então, ao mesmo tempo que agradeço, que congratulo-me com a população negra, também, como fez Lula, pedimos perdão pelo que fizemos em relação ao nosso passado escravocrata. Esse país, a riqueza desse país foi construída com sangue, suor e lágrimas do povo negro. Foram mais de 300 anos de escravidão. E tem uma cena do presidente Lula que eu considero uma das mais bonitas do seu governo. Foi quando, em 2005, o presidente Lula, acompanhado então do ministro da Cultura Gilberto Gil, foram ao Senegal, mais especificamente na ilha de Gorée, no portão do Nunca Mais. Era um portão da onde partiam os navios negreiros carregados de escravos para o Brasil. E o presidente Lula fez um discurso emocionado e pediu perdão ao continente africano, à população africana, pela escravidão praticada no Brasil. Foi o único presidente a reconhecer isso, a pedir perdão e a reconhecer a importância que tiveram os negros na construção desse país. Infelizmente, da forma que foi, infelizmente com a exploração que foi, infelizmente com a violência que foi. E Lula disse que o fato de a África ser um continente atrasado não é porque os africanos não têm competência ou inteligência, é porque por 3 ou mais séculos se tiraram daqui as pessoas mais saudáveis. E Lula também disse na época que visitou Gorée: é só estando nesse portão, pisando onde os escravos pisavam, onde eram amarrados, onde eram pesados, onde eram embarcados nos navios para vir para o Brasil, é que a gente sente o horror que eles sentiam. E a sensibilidade do presidente Lula jogou luz a um passado muito perverso do Brasil e que até hoje assombra o nosso continente, com o preconceito, com o desrespeito e com os problemas sociais que nós temos. Aliás, desrespeito que não está só entre parcela da população, mas está muito arraigada na elite desse país. Não me sai da cabeça, senador Jorge Viana, que preside essa sessão, as palavras do candidato eleito sobre a população negra quando fazia uma palestra, dizendo que em Quilombola praticamente só existia gente vagabunda e que os negros pesavam arrobas. É só quem não conhece a sua história e o seu passado, não conhece o que a população negra sofreu nesse país, não conhece o significado disso, que pode dizer uma besteira desse tamanho. Portanto, eu quero aqui também relembrar a sensibilidade do presidente Lula, que junto com a presidenta Dilma foram os presidentes da história do Brasil que mais projetos fizeram para a inclusão da população negra, mais projetos fizeram para o reconhecimento dessa população e para a necessidade de termos programas que pudessem resgatar um pouquinho que fosse do preconceito, da exclusão, do extermínio que nós tivemos em nossa história. Então, não podia deixar aqui de fazer esse registro hoje. E hoje nós tivemos também uma audiência importante na Comissão de Constituição e Justiça, uma audiência pública sobre a alteração da lei de terrorismo. Os senhores sabem que tem um projeto de lei para colocar na lei de terrorismo, já votada por essa casa e mais tarde na sanção com trechos vetados pela presidente Dilma, para recolocar os trechos vetados. Quais sejam? Colocar na tipificação da lei que o terrorismo também pode ser causado, pode ter como causa questões políticas, culturais, questões políticas, sociais e ideológicas. Nós sabemos que uma lei, quando tem um tipo aberto assim, serve para tudo. E sabemos para que querem que sirva essa tipificação aberta, inclusive colocando a palavra social como uma das causas para se configurar terrorismo. Também está calcada
imposição do recente candidato eleito, Jair Bolsonaro, que uma semana antes de ganhar as eleições fez um discurso emblemático para a Avenida Paulista, falando, dentre outras besteiras, de que iria criminalizar os movimentos sociais e colocar MST, MTST, enfim, como movimentos terroristas. E veio a calhar que tem um projeto aqui no Congresso Nacional, mais especificamente do Senado da República, para fazer isso. Não é novidade para nós a forma de tratamento dos movimentos sociais, a criminalização. Aliás, historicamente no Brasil, movimentos sociais foram tidos como caso de polícia. Começamos a mudar um pouquinho isso com o advento da Constituição de 88, depois com os governos democráticos e, mais especificamente, a partir dos nossos governos em 2003, aonde tivemos conferências com as participações dos movimentos sociais e o reconhecimento desses movimentos em termos de políticas públicas. Mas, para espanto nosso, as coisas estão regredindo. E essa audiência pública foi para fazer um chamado, um alerta para que não regredíssemos, para que não colocássemos movimentos sociais criminalizados como terroristas. Eu espero que os depoimentos ali prestados hoje possam ter esclarecido os senhores senadores. E não tenho dúvidas que um dos motivos para se colocar movimentos sociais como terroristas, para tratar movimentos sociais como criminosos ou criminalizá-los no processo, vem exatamente da cultura escravocrata no Brasil. Porque quando tivemos a libertação dos nossos escravos, e libertação entre aspas, porque ela não foi seguida de condições para que essa população pudesse se integrar à sociedade brasileira, quando tivemos isso, deixamos ao léu, a beirada, pelo caminho. E as reivindicações do povo negro, ao longo da história, depois de sua liberdade, foram reivindicações tratadas como caso de polícia. Sempre com massacres, sempre com ataques, sempre com prisões ou mortes. Mas nunca com diálogo e nunca com o reconhecimento do direito que essa população teria que ter no Brasil, depois de ter feito tanto pelo desenvolvimento do nosso país e ter feito isso em condições subhumanas. Então, a gente entende por que nós estamos passando por esse retrocesso no Brasil, por que é tão difícil firmar um marco democrático e progressista nesse país. Porque a nossa cultura de 500 anos é uma cultura de atraso, é uma cultura escravocrata, é uma cultura que não considera o direito dos trabalhadores e os direitos das pessoas. Basta a gente lembrar que quase 90% da nossa história de 500 anos nós vivemos como colônia, depois império, uma parte do tempo, uma república de elite e uma democracia plena, efetiva, se é que dá para se chamar de plena, a partir da Constituição de 88. Por isso dos retrocessos, por isso que a gente tem que estar alerta, por isso que a gente tem que estar lembrando que os direitos são importantes para a gente recuperar esse passado nefasto do nosso país, construído sobre a dor, sobre a exclusão de muita gente. Então, quero deixar aqui esse registro, um registro meu enquanto senador, um registro do Partido dos Trabalhadores, mas também em nome do presidente Lula, que foi o único presidente desse país que teve a decência de reconhecer que a nossa história foi feita em cima de sangue, suor e lágrimas do povo negro, que foi trazido pelo tráfico do continente africano. E foi o único que foi lá, na Ilha de Gorée, na porta do Nunca Mais, pedir desculpas à população negra e aos africanos pela bestialidade que o Brasil cometeu. Muito obrigada, senhor presidente.